E sobre o que falaremos hoje, Boludinha? Hoje vamos em mais um episódio. Eu falei pro Bruno, eu não sei exatamente como nomear esse episódio, mas a gente vai falar sobre como investir ao longo prazo. Exatamente, falar de uma tese que eu já comentei aqui várias vezes, chamada Pax Americana, de uma gestora chamada Dahlia Capital, e dessa vez eles vieram aqui falar com a gente sobre isso. Nós estamos chique hoje. Antes de apresentar os nossos ilustres convidados, eu quero lembrar a todos vocês que acompanham o podcast Os Sócios, nos acompanham nas redes sociais, que as matrículas para a 18ª turma do Viver de Renda, elas estão abertas. Então você que às vezes é leigo e nem entende o funcionamento do dinheiro, da moeda, não sabe como investir, mas quer aprender num passo a passo bem didático, uma equipe de suporte super gabaritada e que responde todas as dúvidas em até 24 horas, dê uma olhada no link que está aqui na descrição para mais informações sobre o Viver de Renda. Lembrando também que às 8 horas da noite, lá no meu canal, no Você Mais Rico, nós temos uma aula inaugural, onde eu vou falar o que é o curso, comentar um pouco sobre cenário, sobre a questão dos ativos, por que estão atrativos, o que acontece quando os juros aumentam. Então tudo isso vai estar lá de uma maneira bem didática, para que você entenda o que está acontecendo no mundo agora, e se é interessante ou não se expor aos mercados. Basicamente, para você que pula os podcasts que a gente fala sobre investimento porque não entende lufas, esse curso é para você. Não só para você, né? Mas especialmente para você. Não, também para você, porque às vezes o pessoal fala, vai falar de investimento muito difícil, não sei o quê, não entendo, não vou entender, não é para mim e tal. E sim, é para você deixar de ser leigo, né? Ser leigo, exato. Eu ia falar outra coisa. Melhor deixa quieto. Quer falar a palavra? Deixar de ser pobre, deixar de ficar desperdiçando dinheiro, deixar de delegar essa função para outras pessoas e que vão passar a perna em você, provavelmente. Não é nem delegar, é delargar, né? Delargar, porque exato. Se delegar ainda é melhor do que nada. E muitas vezes é melhor delegar do que fazer sozinho, diga-se de passagem. Bom, agora apresentando nossos convidados, 3 pessoas que pela primeira vez vêm aqui no podcast. Estamos com Sara Delfim, empreendedora, economista, sócia fundadora da Dahlia Capital e possui mais de 20 anos de experiência de mercado em análise de empresas. Sara, bem-vinda ao podcast Os Sócios. Obrigada, Bruno. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Estamos também com José Rocha, formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo ITA, sócio fundador da Dahlia Capital, com mais de 20 anos de experiência no mercado, atuando em renda fixa e ações. José Rocha, seja bem-vindo ao podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Obrigado, sócios, pelo convite. É um privilégio enorme poder estar aqui hoje falando com vocês. Quando você vê no currículo da pessoa que tem Ítamo... Eu sempre fico nervosa. Não é? Você já... Ixi, esse é cabeçudo, eu penso assim. E estamos também com Murilo Freiberger, membro do time de gestão da Dahlia Capital, com quase 20 anos de experiência no mercado financeiro e com passagem pelo Bank of America, Merrill Lynch, Barclays e HSBC. Murilo, seja bem-vindo ao podcast Sócios. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Malu. Obrigado, sócios. Enfim, um prazer estar aqui. Bom, para começar, a gente colocou até no título do podcast essa questão de Pax Americana. E, embora eu já tenha falado disso aqui algumas vezes, eu queria que vocês explicassem, nas palavras de vocês, dos criadores da tese, pelo menos até onde eu sei, né, eu aprendi com vocês, o que seria essa questão de Pax Americana? Legal. Começando pelo começo. Pax Americana, ele é um período da história onde os Estados Unidos é a superpotência dominante do mundo. Uma das coisas que a gente estuda a fundo lá na Dahlia é o que leva um país aí para frente. E quando a gente está estudando isso, aparece uma anomalia. O que faz dos Estados Unidos a superpotência que eles são hoje? Essa é uma pergunta que vale a pena a gente tentar responder. E dentro dos nossos estudos, a gente chegou a 4 razões principais, que são geografia, tecnologia, instituições e demografia. É importante quando você estuda esses fatores para entender como é que eles chegaram até aqui, a gente começa a conseguir tentar prever o futuro. Então, Pax Americana, de uma forma resumida, é isso. E de uma forma não resumida. Entrando em geografia, por exemplo, é um negócio que é um pouco contraintuitivo e surpreendente muitas vezes, porque o que geografia tem a ver, por exemplo, com uma superpotência? Os Estados Unidos têm a melhor geografia do mundo. Para começar, ele tem acesso aos 2 oceanos. Isso permite que ele faça comércio transatlântico com a Europa e transpacífico com a Ásia de uma forma que é muito eficiente.
Ao longo da história, os países que centralizavam o comércio nas suas épocas acabavam sendo a potência dominante do período. Outra vantagem da geografia americana é a questão dos vizinhos. Estados Unidos tem poucos vizinhos, o Canadá ao norte, o México ao sul, e esses vizinhos são amigáveis. Quando você pega e compara, por exemplo, com a China, quem são os vizinhos da China? Rússia e Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Índia, Paquistão. É uma galera que é mais invocada, né? Então, se você colocar de um jeito... E todo mundo com arma nuclear, um monte de gente, né? É verdade. Então, você ter vizinhos que são legais ajuda no longo prazo. Os Estados Unidos ele tem a maior quantidade de rios navegáveis do mundo. Isso é muito importante porque o custo do transporte hidroviário ele é 1/14 do custo do transporte rodoviário. Então, qualquer coisa que os caras se propõem a fazer lá, seja produtos agrícolas, produtos manufaturados, eles têm um custo de transporte que é mais barato. Os Estados Unidos têm, além de ser uma potência em vários campos que todo mundo meio que já conhece, ele tem uma outra peculiaridade. No ano de 2020, ele se torna independente energeticamente. Com a revolução do gás e do petróleo de xisto, os Estados Unidos passou a ser exportador de petróleo. Então, ele se junta ali àquela Arábia Saudita, a Rússia, aquela turma do Oriente Médio, e começa a jogar petróleo no mundo também. Quando um país se torna independente energeticamente, ele melhora um pouco como país, sua economia fica um pouco mais resiliente e seus ativos, sua bolsa, sua moeda, tem a tendência de se valorizar por causa disso. Já visto o problema da Europa hoje em dia por conta de não ser suficiente em energia, né? Isso, você vê, principalmente nesses momentos em que dá algum problema no mundo, eles têm uma vantagem principalmente comparativa em relação às outras regiões que é muito importante. Estados Unidos é o maior exportador de comida do mundo. As pradarias americanas são talvez o terreno mais fértil de todo o planeta. A gente pode ficar, horas e horas e horas falando de geografia e das vantagens que isso traz. A verdade é que, quando você estuda geografia, é super legal, porque geografia você não consegue copiar. A geografia não se move. A geografia ela acaba dando vantagem perpétua para o povo que habita aquela determinada região. A geografia dos Estados Unidos é tão boa, que é o equivalente deles terem ganhado na Mega Sena da virada da geografia mundial. É um negócio que ao longo dos séculos, ela vai acumulando de uma forma positiva que, comparativamente, é uma vantagem do caramba para eles. Primeiro, então, acho que é até bom dividir, né, já que são 4 pontos dessa tese, e abordar essa parte geográfica. Eles ganharam na loteria geográfica, com certeza. Tem uma série de vantagens que, se for olhar as outras potências que tentam desafiar, não tem. Você citou a China, por exemplo, um monte de vizinhos belicosos, a saída para o mar é só ali no Pacífico, não é uma saída tão boa. Você tem lá o Japão já fechando uma parte, tem Taiwan, que é quase que um porta-aviões, que está ali na frente. Inclusive, outro dia eu estava vendo uma tese de uma pessoa falando que a China não vai invadir Taiwan, que ela vai guerrear com a Rússia, porque é mais fácil para eles fazer isso agora para tomar um território e o Xi Jinping ficar como grande conquistador. Então, Meu Deus. já guerrearam. No passado, quando era a União Soviética e o Mao Tse-tung lá na China, eles entraram em guerra também. Então, os Estados Unidos estão à frente de muitos outros países. Mas como que vocês usam essa tese na hora de investir? Porque eu sei que vocês gostam de lá, mas também tem posições no Brasil e vocês, na verdade, estão olhando o mundo inteiro. Tem alguma coisa que desabou num país que vocês falam, isso aqui a gente não investe? Como, por exemplo, não ter saída para o mar. A gente olha aqui nas Américas, tirando a Venezuela, que é um caos planejado pelo governo, mas com exceção da Venezuela, os outros países são muito pobres, é Paraguai e Bolívia, que não tem saída para o mar. E é raro encontrar um país sem saída para o mar que é rico. É a Suíça, que é um feito, né? Mas vocês têm alguma coisa assim? Não, esse fator a gente já não investiria mais por conta de condições geográficas? Assim, acho que assim como uma empresa, né? Você pensa, será que na perpetuidade ou no longuíssimo prazo vai existir? Estará melhor? Estará pior? Eu acho que isso é um dos fatores que a gente tem que analisar, como se estivesse analisando vantagens e desvantagens de uma empresa. Então, acho que sim, eu não sei se é excludente,
em algum momento, mas é uma consideração a se fazer, porque isso se transforma em custo produtivo, isso se transforma em ser não competitivo no mundo, então não vai ser um país exportador. Então, uma série de coisas que faz sentido olhar. Não sei dizer se é excludente de largada, mas sem dúvida vai determinar se no longo prazo vai ter mais positivos ou mais negativos no balanço relativo, né? Porque tudo é um jogo relativo. Acho que é por aí, né, Zé? E até se eu puder complementar um pouco, eu acho que às vezes a gente fica tão focado no nosso mundo de investimento e mercado financeiro, né? E tem a tese correta que todo mundo acredita que no longuíssimo prazo, ações e o mercado de ações tende a ser um mercado que te dá uma performance melhor do que outros instrumentos, mas a gente acaba esquecendo de olhar a grande foto, né? O big picture. Então, poxa, você voltar 100 anos atrás, quem decidiu investir em ações, mas ignorou a geografia e os aspectos geopolíticos da onde estava investindo, pode ter sido brilhante, escolhido a melhor empresa da Rússia, um pouquinho antes da Revolução Russa, ou a melhor empresa da Argentina, antes de tudo que aconteceu nos últimos 60 anos na Argentina, né? Então, assim, é óbvio que é super importante o nosso trabalho micro de olhar as empresas e os fundamentos, mas se você ignorar o ambiente geográfico e geopolítico onde elas estão inseridas, você pode acabar, enfim, sendo atropelado por um negócio que é absolutamente fora do seu controle. Então, por isso que para a gente é tão importante olhar esses aspectos mais macros e geopolíticos das regiões onde a gente está investindo, antes de, obviamente, fazer o trabalho